estudante! Seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a distribuição normal. Mais especificamente, eu vou falar sobre a inversa da distribuição normal. Do que se trata esse assunto? Bom, para exemplificar melhor, eu peguei um exercício da lista de exercícios no final da nota de aula que fala sobre variáveis aleatórias contínuas. E o exercício é o seguinte: sendo x uma variável aleatória com distribuição normal, média 50 e variância 4. Então, as primeiras informações, a gente tem que a média é 50. Opa! E a variância é 4. Logo, se a variância é 4, o desvio padrão, raiz quadrada de 4, né? Desvio padrão vai ser 2. Bom, o que ele está pedindo na letra A? Fala assim: determine x tal que a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a x seja de 5%. Ou seja, eu tenho que determinar um valor de x que abaixo dele tenha 5%, certo? Então, percebam agora, eu tenho o tamanho da área e ele me pede um valor da variável, o x. Esse gráfico representa essa situação. Então, a gente sabe que o tamanho da área abaixo desse x que a gente tem que descobrir é de 5%. Certo? Então, eu tenho que descobrir a probabilidade da variável aleatória, assumir um valor menor que x, que seja de 5%. Como que eu vou calcular agora esse valor da variável aleatória? Se vocês perceberem, esse valor é um quantil. Por exemplo, poderia ser o percentil 5, porque abaixo dele tem 5%, certo? Então, seria como calcular o percentil 5 da distribuição normal. Então, qual que é a função? É inv.norm. Por que é a inversa agora que a gente está trabalhando? Pelo seguinte, quando eu tinha o valor da variável, eu fazia integral no intervalo e encontrava um tamanho da área, certo? Agora, a gente tem o tamanho da área e eu tenho que encontrar o valor da variável. Então, eu teria que fazer a inversa da integral para encontrar esse percentil aqui, certo? Por isso que a função é inv.norm. Qual é o primeiro argumento que pede a função? É número. Agora, esse número eu tenho que informar é o tamanho da área. E essa função sempre trabalha com o lado esquerdo. Por exemplo, se eu colocar 0,05, o que ele vai considerar? Que na ponta esquerda tenha 5%, que é exatamente o que a gente está precisando, que é exatamente o que a questão está pedindo. Ok, segundo argumento, média. Terceiro argumento, desvio padrão. Não esqueçam, pessoal, não confundam, que é muito comum confundir, que nessa notação sempre vem média e variância. Quando tiver nessa notação, é média e variância. E a função aqui pede desvio padrão. Então, não é 4, é 2 que eu tenho que usar, certo? Aí, eu dou um Enter. Ali, 46,71, que é a resposta que eu tinha passado para vocês. Ou seja, a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor menor que 46,7 é de 5%. Por quê? Porque o tamanho da área abaixo de 46,7 é de 5%, certo? Agora, vamos lá na letra B. O que está pedindo? Probabilidade da variável aleatória assumir valores maiores que x e que essa probabilidade seja de 99%. Ou seja, o tamanho da área depois do x seja de 99%. Aí, aqui eu fiz o gráfico dessa situação. Eu tenho que descobrir um valor de x que acima dele tenha uma área de 99%.
Ou seja, se aqui tem se esse lado achurado tem 99%, então essa pontinha aqui tem 1%. Então, é como se eu quisesse calcular o percentil 1 dessa distribuição, dessa situação. Então, mais uma vez, agora eu uso inv.norm, relembrando por que a função é inv, de inversa. Porque agora a gente tem a área e quer descobrir um valor da variável. E até então, a gente tinha os valores dos limites da área e fazia a integral para calcular o tamanho da área, certo? Então, agora, como a gente já tem a área e quer o valor da variável, eu tenho que fazer a inversa da integral. Então, por isso, inv.norm. Agora, primeiro argumento, o número. Lembrando que a função sempre trabalha com o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo tem 1%. Porque o que a questão está dizendo? Que acima do valor de x tem a 99. Então, essa pontinha aqui é 1%, 0,01. Segundo argumento, média. E terceiro argumento, desvio padrão. 45,34, exatamente o valor do que eu tinha passado lá para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham aprendido a usar a função da inversa da normal e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!